Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguém aproximou-se de Jesus. Quem? Quando eu vejo o Evangelho dizer alguém, eu penso, posso ser eu, qualquer um de nós. Quem quer que se encaixe nesta realidade, aproximar-se de Jesus para perguntar a Ele: o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Ou será que essa não é a sua dúvida também? Você já pensou concretamente o que eu devo fazer? Quais as mudanças que eu tenho que promover na minha vida para ganhar a vida eterna? A resposta de Jesus, primeiro sobre a questão da bondade, só um é bom, por que você pergunta isso? Mas ele responde como se todo mundo devesse saber já. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Os mandamentos são vida. Queres entrar na vida? Cumpre os mandamentos. Talvez isso não passe muito pela nossa cabeça, porque os mandamentos, as leis, normalmente são vistas como prisão, como limitações, como falta de liberdade. E aqui Jesus diz que os mandamentos e que a lei são vida. É para isso que existem as leis. Ninguém deveria fazer lei só para dizer eu vou fazer isso porque eu quero dominar os outros, todo mundo tem que me obedecer. Não é esse o objetivo das leis. As leis devem ser enunciados que partem de uma experiência sobre o que é bom para o ser humano. O que realmente é bom. Mas o homem ainda interpela Jesus um pouco mais. Quais mandamentos? Então se eu cumprir a Constituição brasileira, vou entrar na vida eterna. A questão é essa. Cumprir as leis do Código Civil, do Código Penal, pronto. Está tudo resolvido. Então Jesus descreve quais mandamentos. E ao descrever, todo mundo que conhece um pouquinho da Sagrada Escritura entende os mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos. Não estão enunciados aqui os 10, que nós temos uma formulação, uma elaboração mais prática, didática, em 10 mandamentos. Na Sagrada Escritura está um pouco diluído, escrito de outra maneira, embora sempre foi visto como decálogo. Os mandamentos da lei de Deus. Mas são do Antigo Testamento? Será que esses mandamentos não estão ultrapassados? Será que eles são suficientes? Será que eles dizem tudo o que têm de dizer? Pois Jesus o afirma e nós acreditamos nisso.
Se a humanidade vivesse os 10 mandamentos, viveríamos no melhor dos mundos. Os mandamentos da lei de Deus nos trazem a vida. Lá no livro do Deuteronômio, quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Moisés ouve de Deus e transmite isso ao povo. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Escolhe, pois, a vida, cumpre os mandamentos. Os mandamentos trazem a vida. E os 10 mandamentos continuam sendo para nós como que a síntese da verdadeira vida. A pessoa diz a Jesus: já tenho cumprido os mandamentos. O que ainda falta? E Jesus, então, mais uma vez apela para a vontade e a escolha da pessoa. Se queres ser perfeito, se queres completar a obra, então do cumprimento dos mandamentos passa para a generosidade, sem medidas. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Troca o tesouro que você tem aqui pelo tesouro do céu. Se queres ser perfeito, ninguém é obrigado. Entende que tudo que existe nesta vida, todos os bens pelos quais nós lutamos, não nos trazem a perfeição. Não são eles que nos trazem a perfeição. A perfeição do ser humano vem quando o ser humano consegue posicionar-se diante desses bens e não ser escravo deles. Libertar-se das coisas do mundo. E libertar-se não significa necessariamente jogar fora. Uma pessoa pode não se desfazer dos seus bens, mas deve libertar-se desses bens. Deve saber que não são eles o tesouro. Infelizmente, o nosso mundo é marcado pela busca dos bens deste mundo, dos bens das satisfações deste mundo. Ao final, este homem, que o Evangelho diz que é um jovem, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Se ele era muito rico, por que estava inquieto? Por que queria saber o que precisava fazer para a vida eterna? Por que foi atrás de Jesus? Porque ele era muito rico, mas era muito pobre. Muito rico. Tinha muitas coisas. E muito pobre, porque era dominado por essas coisas, a ponto de não ter coragem de pagar o preço, de dar o passo para ter um tesouro no céu. Ele não foi embora triste porque era rico, ele foi embora triste porque era dominado pela sua riqueza. A riqueza pode causar tristeza? Como pode? Quantas pessoas tristes por causa da riqueza? Porque a riqueza atrapalha? Não. Porque se deixaram escravizar pela riqueza. Porque não foram capazes de se libertar, de olhar para aquilo que realmente interessa. O povo sabiamente diz: o dinheiro compra o leito, mas não compra o sono. O que quer dizer que existem coisas que são úteis para nós, mas elas são úteis. Elas não nos satisfazem. E ainda que satisfizessem, deveríamos viver o drama de que um dia deveremos deixar todas essas coisas. Porque não levamos nada conosco. Porque de fato ninguém é dono de nada. A minha casa é minha enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, ela não é minha mais. De quem será? Pode ser de tanta gente. A palavra do Evangelho nos diz que os mandamentos de Deus trazem a vida. E a palavra de Deus nos diz que para além da vida, ter um tesouro no céu depende da coragem de se libertar dos bens deste mundo. Rezemos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade,
para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.